Bom, meu nome é Marcel Papst, eu faço cerveja caseira, sou técnico cervejeiro e eu vou mostrar para vocês um pouco desse nosso hobby e como se faz a cerveja em casa. Para se fazer a cerveja artesanal, não se precisa muita coisa. Basicamente você precisa de duas panelas, eu trabalho com três porque eu geralmente gosto de ter água quente pronta para utilizar, malte de cevada, né, que é básico, lúpulo, que também hoje não se tem dificuldade nenhuma de encontrar, são produtos de qualidade, tá? Tem várias empresas que hoje trabalham com importação desse tipo de produto aqui para o Brasil, então você encontra o que for necessário, você encontra hoje facilmente na internet. Tem outros estilos de cerveja, como as belgas, por exemplo, que pedem o caramelo belga. Esse aqui eu fiz, então ele pode ser feito com várias cores. Esse aqui é um pouco mais escuro, um âmbar. Eles vão contribuir para o corpo da cerveja, para deixar o corpo menos denso. O mel, que também vai em alguns estilos de cerveja, entre elas as belgas, as Bragots. E temperos, como no caso aqui eu tenho casca de laranja seca, que eu uso em alguns estilos também. Então tem cervejas também belgas, festivas, tipo Natal. Uma balança de precisão também, se faz necessário, para fazer as pesagens. Jarrinhas, né, para ter medida de água. Aqui. Os chillers de cobre, são os resfriadores feitos com cobre. O cobre você pode comprar numa casa de refrigeração e enrolar ele sozinho, não é problema. Termômetros, eu tenho aqui um de espeto, tenho esse outro aqui que é um analógico. E aqui para fazer a medição de álcool da cerveja pela densidade no mosto. Então você precisa de uma proveta e um densímetro para fazer essa medida. Isso também é interessante ter. Além disso, para fazer o teste de conversão do mosto depois, para você ver se o açúcar do amido do malte de cevada realmente foi convertido, você faz o teste do iodo. Então pegando algumas gotas de mosto, né, desse chá de malte, eu vou pingar um pouquinho de iodo em cima para ver se ele vai ficar roxo ou se ele fica laranja. Se ele ficar roxo, não houve conversão do amido. Se ele ficar laranja, ele está pronto para ir para a fervura, para ser colhido e ir para a fervura. As mangueiras, né, que eu vou utilizar depois para puxar água e fazer o resfriamento. No meu caso aqui, como eu faço um resfriamento bem básico, eu trabalho com uma panela com gelo, com água e gelo dentro, onde a água vai passar, né? Aqui vai passar água e vai ficar esse resfriador, ele vai ficar dentro de uma panela com bastante gelo, com água também, vai passar água. Esse outro resfriador aqui, ele vai ficar dentro da panela do mosto, para que eu tenha daí a passagem da água gelada dentro do mosto quente, e assim com a troca de calor eu consiga resfriar rapidamente o meu mosto. Aqui tem mais alguma coisa que eu uso também, que é equipamento de segurança, aqui é uma touca sanitária para não perder cabelos durante o processo, né? Inclusive até porque eu utilizo sanitizantes meio pesados, então eu trabalho com, esse aqui é um ácido peracético, eu trabalho com soda também, então eu preciso trabalhar com segurança, né? Isso é muito importante. E basicamente é isso aí que se precisa, e boa vontade para ficar 8 horas fazendo a cerveja. Essa etapa da mosturação, ela vai transformar o malte, vai quebrar o amido do malte. Então eu estou começando aqui com um repouso a 50 graus, que é o chamado repouso proteico, que ele vai me ajudar a garantir uma boa espuma na cerveja. Nessa fase aqui o malte,
que é esse grãozinho aqui, né? Ele foi moído, o amido dele foi exposto e as enzimas que o malte tem por causa do processo de malteação, que é a germinação do grão de cevada, as enzimas vão trabalhar em cima desse amido e vão garantir uma sacarificação, que é a transformação do amido em açúcares menores. Então estou começando aqui, daqui a 15 minutos a gente vai levantar ela para 65 graus para ter uma nova sacarificação. Agora, ainda continuando o processo de mosturação, eu vou elevar a temperatura do mosto até 65 graus, onde vai ocorrer a primeira sacarificação, que é a quebra do amido. O amido que está presente no grão do malte, ele vai ser quebrado pelas enzimas que foram despertadas, né, no processo de malteação, e vai transformar esse amido em açúcares menores, para que eles possam ser depois digeridos pelas leveduras. Nesse momento está acontecendo aqui a mosturação. Nós temos aqui a temperatura, que é, como eu falei, a sacarificação do amido dos grãos. Ela tem que ficar nessa constante por 1 hora. Feita essa etapa, vai ser feita uma filtragem. Eu vou colher esse chá dos grãos de forma que eu não tenha mais nenhum pedaço de grão ou casca junto. Ele vai ficar límpido e depois que eu colher todo esse chá do grão, ela vai para a fervura. E daí é a etapa onde eu vou adicionar os temperos na cerveja, né? Levantou a fervura, eu vou adicionar o lúpulo de amargor e entre 10 e 5 minutos antes do fim da fervura eu vou colocar o lúpulo de aroma e talvez outros temperos, daí dependendo da minha receita. Terminada a fervura da cerveja, eu vou fazer o resfriamento. Então eu vou vou preparar aquela panela com água gelada, vou colocar esse resfriador aqui dentro. Ele vai ficar dentro da panela com água gelada, né? Eu vou passar então a água dentro dele, vai haver uma troca de calor com aquela água, ela vai gelar. Dentro da panela de fervura vai ter esse outro chiller aqui, esse resfriador. E daí a água gelada vai passar por dentro e eu vou ter uma troca de calor. É importante que esse resfriamento ele aconteça muito rapidamente, porque a cerveja, quando ela está quente, o mosto quente, aliás, ele produz um composto chamado de metilsulfeto, ou DMS, e ele dá para a cerveja aquele conhecido gosto de milho ou de legumes cozidos. Então é isso que a gente quer evitar. Resfriando a cerveja rapidamente, você para essa produção do DMS, e então a cerveja está pronta para ser coada, né, e aerada e ter a inoculação do fermento feito. Okay. Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês é a fermentação. Depois de resfriado o mosto, coado, né, feito o processo de redemoinho no mosto para mim separar a proteína que decanta, né, da fervura, eu vou aerar esse mosto, vou deixar ele bem oxigenado e vou fazer a inoculação da levedura. Então aqui ela vai para dentro dos baldes, que são hermeticamente fechados, e eu deixo só uma mangueira de respiro, porque a levedura, durante a conversão dela do açúcar em álcool, ela vai produzir também o gás carbônico, né, o CO2. Então ela vai se alimentar daqueles açúcares que foram produzidos no mosto, produzindo assim o álcool e o CO2. Esse processo aqui da fermentação ele vai levar entre 5 a 10 dias, dependendo do estilo da cerveja, né, que você quer. Durante esse processo você vai fazer medições da cerveja para ver o quanto já foi convertido pelas leveduras. Esse processo que se chama a medição da atenuação do mosto. Então, conforme as leveduras vão consumindo açúcar, ele vai perdendo a densidade. Depois você vai pegar de novo a proveta e o densímetro para fazer uma nova medida no final da fermentação e através de um cálculo você vai saber quanto aproximadamente tem de álcool na cerveja. Isso não é um cálculo exato, mas ele te diz bem próximo da realidade o que você tem na cerveja. Terminado o processo de fermentação, a cerveja ela ainda vai passar pelo processo de maturação.
A maturação da cerveja ela ocorre numa temperatura mais baixa, geralmente a 2 graus, mais ou menos 3 graus eu trabalho, né, a temperatura que eu opto por trabalhar. E nessa maturação, como o cervejeiro artesanal ele não conta com filtros específicos para limpar a cerveja, para deixar ela mais clara, essa maturação ela vai ajudar no sentido de dar um melhor sabor, trabalhar aromas da cerveja, e também ela vai trabalhar no sentido de decantar qualquer excesso de leveduras ou qualquer outra, talvez um resto de lúpulo, né, da flor do lúpulo que possa sobrar. Isso vai tudo para o fundo do maturador. Depois de maturada, a cerveja ela vai ter que carbonatar, ela vai ter que ter gás. Então ainda é feita uma adição de uma solução de açúcar nessa cerveja já maturada, que é chamado de priming. Esse açúcar ele vai ser consumido ainda pela levedura que está presente no mosto, né? Depois na garrafa fechada ela vai produzir gás carbônico. Então você vai ter a cerveja com gás. Esse processo da carbonatação na garrafa, ou segunda fermentação, né, refermentação, ela vai levar entre 2 semanas a 1 mês para ter um bom resultado. Essa é a parte talvez mais delicada para o cervejeiro caseiro, que ele tem que prestar mais atenção. Por quê? Porque se ele exagerar na quantidade de açúcar que ele coloca na cerveja, ele está criando granadas. Tá? As garrafas elas estouram porque elas não comportam a quantidade de gás carbônico que é produzido pelo excesso de açúcar. Além disso, além do excesso de açúcar, se o cervejeiro ele foi descuidado e ele teve uma contaminação da cerveja dele, bactérias estranhas que não sejam a levedura, elas podem consumir açúcares que não são consumidos pela levedura, gerando assim uma supercarbonatação, e também podem ocasionar a explosão de garrafas. Então o cervejeiro ele tem que ser muito consciente e muito responsável antes de tudo, antes de sair fazendo cerveja a esmo, naquela coisa do oba-oba, vou fazer cerveja, né? É muito legal, é um hobby muito gratificante, mas ele exige responsabilidade e cuidado acima de tudo, segurança acima de tudo. Esse é uma coisa que tem que se levar em consideração.